Eu disse para vocês que felicidade é uma coisa que diz respeito à vida como um todo. Felicidade não é uma coisa de momentos. Não foi isso que eu disse? Sim ou não? Né? São Tomás de Aquino, filósofo medieval, tinha uma expressão interessante. Ele dizia, felicidade é um bem completivo. O que isso significa? Felicidade é um bem completivo. Felicidade é um bem que completa. Imagina um copo. Imagina que eu tenho um copo e eu derrame, sei lá, algumas gotas d'água dentro daquele copo. É óbvio que o copo não está tão vazio quanto ele estava antes. Mas esse copo está satisfeito? Ele está completo? Isso é o prazer. São gotinhas que a gente vai jogando para se anestesiar. E o copo é o nosso coração. A felicidade é um bem completivo. Por quê? O que diferencia a felicidade do prazer é que a felicidade é você chegar até a tampa do copo. Pois bem, eu disse a vocês que felicidade tem a ver com o estado de espírito, com o estilo de vida. Então, felicidade é uma coisa que você não consegue por atos. Felicidade é uma coisa que você consegue por hábitos. O que são atos? Atos são ações isoladas. Por exemplo, eu estar dando aula para vocês agora é um ato. Eu costumo dar aula para vocês? Eu já tinha dado aula para vocês antes? Provavelmente eu não vou dar até o final do ano. Então isso é um ato, é uma ação isolada. Agora, eu encontrar a Pâmela toda terça-feira é um ato ou um hábito? Hábito. Eu costumo. Se a felicidade é um estilo de vida, a felicidade vem por ações isoladas, por atos, ou ela vem por hábitos? Hábitos. Agora, Aristóteles vai dizer que existem dois tipos de hábitos. Existem os hábitos bons, que são aqueles que levam para a felicidade, e existem os hábitos maus, que afastam da felicidade. Os hábitos bons, Aristóteles vai dizer que se chamam virtudes, e os hábitos maus, Aristóteles vai dizer que se chamam vícios. Agora, como é que eu diferencio uma virtude de um vício? É aquilo que eu estava falando antes. A gente falou que a felicidade está no equilíbrio, não é isso? Foi isso que a gente falou, não foi? Então você vai notar o seguinte, toda virtude, ela está sempre na justa medida, ou seja, no ponto de equilíbrio, entre dois vícios. Um vício por falta e um vício por excesso. A felicidade é uma vida racional, o que significa uma vida equilibrada, o que significa uma vida virtuosa, de hábitos bons. E o que significa cultivar virtudes? Significa agir em equilíbrio entre dois erros. Um erro por falta, um erro por excesso. Por exemplo, vamos pegar uma virtude assim fácil, que eu acho que todo mundo reconhece aquela virtude. Coragem. Coragem é uma coisa boa, não é? Sim ou não? É uma concordância isso aqui? Sim ou não? Coragem é uma coisa boa, certo? O que é coragem? Coragem é a virtude que te faz enfrentar perigos, situações ruins. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de você enfrentar o seu medo. Medo é uma coisa importante na vida. Medo é um alerta. Se eu tenho medo, significa que a minha mente está me avisando que ali tem um perigo. Mesmo que eu vá enfrentar, eu preciso saber como enfrentar. Uma pessoa sem medo é uma pessoa louca. Porque ela não consegue reconhecer o que é bom e o que é ruim para ela. Ela topa de frente com tudo e... Ter medo é algo bom. Você tem que saber administrar isso. Então, coragem é a capacidade de enfrentar medos, perigos, problemas. O que é falta de coragem? Hã? O que é uma pessoa que não tem coragem? Uma pessoa o quê? Hã? Covarde. Covardia é o sujeito que se deixa dominar pelo medo. Certo? E o que é excesso de coragem? Popularmente a gente chama de aloprado, não é isso? Né? Mas o nome bonito é temeridade. Temeridade é excesso de coragem. Então o que é coragem? Coragem é a capacidade de enfrentar perigos. Se eu fujo dos perigos, eu sou o quê? Covarde. Mas se eu procuro o perigo à toa, eu sou o quê? Temerário. O temerário adora achar que é corajoso. Mas coragem é você enfrentar os perigos que aparecem para você. Se você sai procurando perigo que não tem nada a ver com você, você não é corajoso, você é maluco. Você é temerário. Eu lembro, fui a um Flamengo e Vasco, os exemplos são sempre de futebol, tá? Já vou se acostumando. Eu fui a um Flamengo e Vasco, no Engenhão, uns anos atrás. Aí, quem gosta de futebol sabe que o Engenhão é
o estádio mais propício para ter confusão de torcida, né? Porque é um estádio menor e as duas torcidas sempre se encontram na saída. No Maracanã, não. No Maracanã só participa de pancadaria quem está com bastante vontade, né? Ou quem teve muita má sorte. Mas, de modo geral, dá para você evitar sair e tal, porque é muito grande e as saídas são para lados opostos. No Engenhão todo mundo se encontra. Então, quando eu vou no Engenhão, eu já saio já todo, né, ligado e tal. E aí, nesse dia, aparentemente estava tranquilo, estou saindo, feliz e contente, né? Aí chega um guarda municipal e volta gritando: olha, gente, segura aí porque está tendo confusão das torcidas ali. Beleza, né? Aí você pensa que as pessoas vão esperar, né? Aí o que eu vi? Eu vi a seguinte cena: pessoas que estavam indo para o outro lado, pegar o ônibus do outro lado, quando elas ouviram que estava tendo confusão, elas voltaram para participar da confusão. Não tem sempre aquele tio da família em viagem de carnaval lá para, sei lá, Búzios, Arraial do Cabo, tá tendo uma briga de carnaval na rua, sempre tem o tio que quer participar da briga, não tem? Ele não sabe nem o que é, né? Ele acha que ele é corajoso, não sei, né? Não, você é corajoso, você não é corajoso, você é maluco, você é temerário. Porque coragem, assim, tá tendo uma pancadaria do meu lado, eu me defendo, ok. Agora, eu procurar a confusão que não é minha, sei lá, se o cara estava indo para o outro lado, ele ouviu falar que está tendo pancadaria, sei lá, um amigo dele está lá no meio da confusão, aí ele voltar, porque, pô, é uma coisa, mas não é possível que tivesse tanto amigo do outro lado, né? E eu acho legal que as pessoas da torcida organizada, as coisas brotam do chão, porque os caras estavam indo embora, quando eu vi eles voltando, já estavam com ferro, pedaço de madeira e tal, parece que o cara, parece ninja, né? E os caras já... Esse cara é corajoso? Não, ele não é corajoso, ele é temerário. E o que é covardia? Covardia é você fugir dos problemas. Sei lá, vou dar um exemplo bem prático. Alguém aqui namora com alguém? Aqui? Sim ou não? Qual é o seu nome? O quê? Priscila. Você namora com quem, Priscila? Ah, alguém namora com alguém daqui ou não? Sim ou não? Tá, então vou inventar, que é bom que eu me divirto. Vamos lá. Sei lá. Qual é o seu nome? Bruna, você é o? Caio. Então Bruno e Caio namoram, certo? Bruno e Caio namoram. Bruno e Caio namoram, e aí... Só que aí, o Caio faltou, aí fica as pessoas vão perguntar: ei, Bruno, cadê o Caio e tal, o que houve e tal? Ah, não sei, a gente terminou ontem, então não sei o que aconteceu. Aí fica aquele clima legal pra caramba, né, quando a pessoa fala isso. Então, eu fico, beleza. Chega na minha aula, né, estou dando aula, Caio invade a aula. Caio invade a aula alcoolizado, não é isso? Bêbado, com uma arma na mão. Falando: minha vida não tem mais sentido. Eu vou matar todo mundo. Esses momentos são interessantes, porque, primeiro, esse é o momento no qual todas as pessoas começam a virar religiosas. Meu Deus do céu. Vai, né? E esse também é um momento no qual todo mundo vai falar: Bruna, essa desgraçada, volta com ele, Bruna. Tá, tudo bem, vamos lá. Então, vamos imaginar, Caio está aqui desesperado. Eu sou professor. O que seria eu, um professor covarde? O que você falou, Caio? Eu vou matar todos os alunos. O que você falou? Eu vou matar todos os alunos. Então, Caio, eu sou professor, não sou aluno. Gente, boa sorte. Um abraço, valeu. Até a próxima. Isso é covardia, certo? O que é temeridade? Está o Caio com uma pistola na mão. Eu viro para ele e falo: vem na mão, vem, né? Isso é temer... Eu tenho alguma possibilidade, ainda mais com esse músculo aqui, né? De enfrentar o Caio com uma arma na mão, sim ou não? Não. O que é coragem? Coragem é tentar acalmá-lo. O Caio tá lá nervoso, calma, cara, que isso, cara? Pelo amor de Deus, vai desgraçar a sua vida, ainda mais pela Bruna. Opa, desculpa. Né? Brincadeira. Certo? Então, o que é coragem? É um equilíbrio. Agora, note, a gente falou que Aristóteles vai defender uma ética contextual. O que significa? Nós sempre devemos procurar equilíbrio, mas a vida de cada pessoa é diferente. Então, a forma como nós procuramos o equilíbrio também é diferente. Por exemplo, vamos imaginar que alguém está passando mal na rua. Eu não entendo nada de medicina. Eu vou para o meu carro, pergunto se está precisando de ajuda, a pessoa está passando mal, eu ligo para a ambulância. Isso foi uma atitude equilibrada, sim ou não? Agora, se eu sou médico, sei fazer primeiros socorros, eu paro e chamo a ambulância, a minha atitude foi equilibrada? Porque eu tinha como ajudar, não tinha? Opa! Mesma coisa, uma mulher está sendo atacada na rua. Se eu sou uma criança de 5 anos, estou vendo a cena, fujo e chamo um adulto para fazer alguma coisa, a minha atitude é equilibrada? Eu sou muito corajoso, uma criança vê uma cena dessa, não ficar desesperada, ainda ter a tranquilidade
de chamar alguém, é muito... Agora, eu sou um policial militar, estou com uma arma na mão. A moça é atacada, eu vou chamar alguém na rua para me ajudar. Eu estou tomando atitude equilibrada, sim ou não? Não. A minha filha lá, 2 anos, né? Cagou lá a sala toda, como eu falei, né? Deixou lá, tal. Eu reclamei com ela, para ela entender que ela tinha feito errado, mas eu chamei ela para conversar, não dei uma bronca enorme, porque ela entendeu alguma coisa. Não, ela tem 2 anos. A minha atitude foi equilibrada? Foi. Agora, se ela tiver 8 anos de idade e fizer um negócio desse, eu tenho que só limpar o chão e pronto? Não, tem que dar um esporro nela, sim ou não? Botar de castigo e tal. Por quê? Porque as circunstâncias são diferentes. Então, em circunstâncias diferentes, a gente tem que agir de modo diferente. Mas perceba, a regra é sempre a mesma. Equilíbrio. A gente tem que agir de modo diferente, porque as nossas vidas são diferentes. Eu sou professora, a Pamela é coordenadora. Ela buscar equilíbrio na vida dela é diferente de eu procurar equilíbrio na minha. Por quê? Porque as situações que eu enfrento são diferentes das situações que ela enfrenta. Mas a regra em que eu tenho que me pautar é a mesma que ela tem que se pautar. O quê? Equilíbrio. A raiz de uma vida infeliz é uma vida desequilibrada. É o sujeito que quer aloprar. Então ele não quer simplesmente ter prazer, ele quer curtir a vida loucamente. Ou ele não quer, sei lá, pensa por exemplo em alimentação. A alimentação é um bom exemplo disso. O equilíbrio na alimentação chama-se temperança. A raiz vem de tempero mesmo. Tempero é um negócio que você tem que jogar na comida, mas só um pouquinho, né? Se jogar muito tempero, a comida fica... Né? Se tem muito sal na comida, a comida fica ruim. Se não tem sal nenhum, também. É uma imagem. Uma pessoa que come desgraçadamente, que nem um doido, sem se preocupar com a saúde, ela tem falta de temperança. Ela vai ser infeliz. Ela vai ter problemas de saúde, ela vai durar menos tempo de vida, certo? Por outro lado, uma pessoa que é excessivamente preocupada com a alimentação, desenvolve, sei lá, bulimia, anorexia, que seja, é uma pessoa doente também, não é assim ou não? Aristóteles vai dizer que as virtudes são como remédio. Remédio você tem que tomar, mas não pode tomar demais. Em várias línguas, a mesma palavra para remédio também é para veneno. Em português é assim, droga, por exemplo. Você vê lá na farmácia, drogaria, não é isso? Mas lá não é tráfico de drogas, mas é uma drogaria. Por quê? Porque droga é um termo ambíguo. Droga pode ser remédio ou veneno. Em grego também era assim, era a mesma palavra. Em inglês também é assim, drug. Em várias línguas, o mesmo termo serve para remédio e para veneno. Aristóteles vai dizer, porque é assim. A virtude é um remédio, mas remédio demais mata. E não tomar remédio também. Você tem que tomar o remédio na medida certa, de acordo com as circunstâncias. Se eu estou com dor de cabeça, eu tenho que tomar, sei lá, dipirona, paracetamol. Agora, por exemplo, olha o lance do contexto. Eu, por exemplo, tenho alergia de dipirona. Já quase morri uma vez com o médico quando administrou dipirona. Então, não posso tomar Tilenol, vou ter que tomar só paracetamol, que é o mais fraquinho. Mas é melhor tomar um fraquinho do que morrer, né? Então, a regra é a mesma, eu tenho que tomar um remédio para dor de cabeça. Mas como a minha circunstância é diferente da sua, você pode tomar dipirona, eu não. Da mesma maneira, todos nós temos que ter coragem em equilíbrio. Mas para uma pessoa que tem uma formação militar, partir para a briga pode ser obrigatório. Para quem não tem condições de se defender fisicamente, não. A criança que fugiu, ninguém chamou de covarde, mas o policial que fugiu chamaram. Isso vale para todas as virtudes. Tem uma virtude que é prima da coragem, é a paciência. Elas são primas pelo seguinte, a coragem é uma virtude ativa, a paciência é uma virtude passiva, ou seja, coragem te faz enfrentar coisas, paciência te faz suportar coisas. Coragem te faz enfrentar problemas, paciência te faz suportar problemas. Porque tem problemas que dá para você ganhar. Sabe, o aluno do 3º ano está com medo de fazer o Enem. Mas dá para fazer a prova do Enem? Dá, então ele precisa ter coragem. Agora tem coisas que não tem como você enfrentar, você só tem que aguentar. Sei lá, sua mãe morreu. Você vai sofrer. Você tem como anular o seu sofrimento? Você tem como ressuscitar a sua mãe? Então você precisa ter paciência com você mesmo. Eu estou na fila do banco, a fila é enorme. Eu posso matar todo mundo que está na minha frente? Bom, teoricamente você pode, mas né, parece que não é muito razoável. Então, você tem que o quê? Aguentar a fila. Você tem que suportar. Paciência é uma virtude passiva, ela me faz suportar coisas. O que é falta de paciência? É impaciência. E o que é excesso de paciência? Frouxidão. O paciente é o sujeito que
suporta problemas dentro do equilíbrio. Se eu não sou capaz de suportar nada, se eu me irrito com qualquer coisa, mesmo a mais simples, eu sou impaciente. Mas se eu também aceito tudo e não me posiciono em relação a nada, eu sou frouxo. Isso vale para todas as virtudes. Tem outra virtude que é boa, eu já estou acabando, tem outra virtude que é boa. Sinceridade. O que é falta de sinceridade? Falsidade, né? As falcianes lá, não é isso? Mas tem um excesso de sinceridade. A vovó já dizia o nome, não é? Indiscrição. Já ouviu as pessoas mais velhas falando? Fulano é muito indiscreto. Já ouviu isso ou não? Sinceridade, indiscrição é excesso de sinceridade. O fofoqueiro adora falar que é sincero. Não, eu sou sincero. Não, você não é sincero. Você é indiscreto. Por quê? Porque sinceridade é a virtude que me leva a dizer a verdade. No equilíbrio, como é devido. Sei lá, se eu peguei dinheiro lá de casa e apostei no jogo e perdi o dinheiro, e a minha mulher perguntou onde está o dinheiro, eu tenho a obrigação de falar para ela, não tenho? Sim ou não? Agora, se eu sou um médico, tenho um paciente no hospital que está muito mal de saúde, está com um problema gravíssimo, e eu temo pelas condições psicológicas dele, porque ele já está com sinais de depressão. Então, se ele souber do quadro dele, é provável que ele se entregue e morra. E aí eu prefiro omitir a doença dele, pelo menos falar antes para a família, para ver se a família vai preferir contar ou não. As duas coisas são a mesma coisa? É a mesma? No primeiro caso, esconder é desequilíbrio. No segundo caso, esconder e contar para a família primeiro, não é desequilíbrio, não. Se, se o meu amigo, certo, pede minha ajuda, eu vou lá, não apareço porque fiquei enrolando em casa, porque fiquei vendo negócio na televisão, etc e tal. Depois, no dia seguinte, ele me pergunta o que aconteceu, eu tenho a obrigação de para ele dizer a verdade, porque a amizade depende da sinceridade. Agora, se eu estou no elevador, fulano por educação me pergunta, e aí, tudo bem? Eu tenho que contar a história da minha vida para ele? Aí se meu dia está triste, tem que falar, pô, não, meu dia hoje está uma desgraça. Não. Por quê? Porque essa verdade tem que ser dita com equilíbrio. Quem esconde a verdade mais do que devia é falso. E quem conta a verdade sem ninguém pedir é indiscreto. Felicidade está no equilíbrio. Disso depende a vida de vocês. E depende a minha vida, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Vai ser muito ruim se eu fracassar como professor e não for um bom professor. Vai ser muito ruim se eu fracassar como profissional de Santa Mônica e eu for demitido, sei lá, porque não fiz o meu serviço direito. Vai ser muito ruim, sei lá, se eu fracassar como torcedor, não acompanhar o meu time de futebol tanto quanto eu gostaria. Tem muitos desejos que a gente tem na vida. Na idade de vocês, eu tinha todos os sonhos possíveis e imagináveis. Eu ainda sou mais sonhador do que devia, mas eu tinha todos os sonhos possíveis e imagináveis. E muitas coisas que eu projetei para a minha vida nunca vão se realizar. A gente vai fracassar em muitas coisas, inevitavelmente. Mas a gente não pode deixar a nossa vida fracassar naquilo que ela tem de mais importante, que é na busca da felicidade. Você não tem que reprovar de ano, mas se você reprovar de ano, você tem como fazer o ano seguinte de novo. Você não tem que lutar para que o seu namoro fracasse, mas se ele fracassar, tem como você tentar reconstruir a sua vida com outra pessoa. Mas e se a sua vida for um fracasso? Na adolescência, é uma ideia muito tentadora. A ideia de que felicidade é justamente agir da maneira mais extremista possível. Ser o mais louco possível que dá na cabeça. Fazer as coisas mais desvairadas. Mas isso é uma ilusão. Porque uma vida de extremos é uma vida vazia. Uma vida sólida é uma vida de equilíbrio. Uma vida sólida é uma vida de medida. Repito, a vida de cada um é muito diferente. A minha medida não é necessariamente a sua. Eu sou professor. Eu gosto de tocar violão. Mas eu não posso passar o dia inteiro tocando violão e não cumprir as minhas obrigações com o meu trabalho. Agora, para um cara que é violonista profissional, passar o dia inteiro tocando violão é equilíbrio, não é equilíbrio?
Porque faz parte do trabalho dele. Então, não estou dizendo que todo mundo aqui tem que caber dentro de uma forminha. Cada um aqui tem a sua vida, tem a sua história, tem os seus dramas, você quer ser veterinário, o outro quer ser jogador de futebol, o outro quer ser, sei lá, dançarino, o outro quer ser professor, cada um quer uma coisa, e é razoável que seja assim. E é razoável que a sua busca por felicidade seja uma busca sua, do seu jeito, com a sua história, com as suas características, da sua maneira. Mas o que você nunca pode se esquecer, é o que ensinou Aristóteles para o seu filho Nicômaco, é que qualquer que seja o caminho que você escolha, o seu caminho precisa ser, em primeiríssimo lugar, um caminho de equilíbrio. Porque um caminho de extremos é sempre, seja qual for o caminho que você escolher, um caminho infeliz. Foi? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Então é isso. Até o ano que vem.